Fala galera, saudações rubro-negras, isso aqui é Flamengo. Muito bem-vindos ao canal Paparazzo Rubro-Negro. Você que está chegando aqui, eu convido a seguir, curtir, compartilhar em todas as plataformas. Você que está no YouTube, eu convido a se inscrever aqui no botãozinho vermelho, acionar a notificação no sininho, deixar aquele like maroto no vídeo. Chegamos para mais um vídeo de muita informação do Flamengo para você. Vamos falar de estádio, vamos falar de jogador que tem uma definição aí que estaria saindo do Flamengo, tem uma definição aí acontecendo. Vamos falar também do Oscar, vamos falar de coincidências, né? A gente tem aí algumas coisas acontecendo com relação ao Campeonato Brasileiro. Flamengo, quando é campeão, ele nunca começa, né? Dificilmente ele já começa nas cabeças, ele sempre vem de uma recuperação. A gente vai falar sobre tudo isso aqui agora, e você pode garantir presença na Copa do Mundo, Libertadores, Copa do Brasil, cara, Brasileirão, jogos fora do Rio. Você que é de fora do Rio, quer vir para o Rio de Janeiro também, tudo isso com desconto do Paparazzo Rubro-Negro na Outsider Tours, o link no comentário fixado e no chat fixado. Você pode garantir então presença nos principais eventos esportivos do mundo e também viajar com o desconto do Paparazzo. Eu também convido você a garantir o desconto do Paparazzo nas lojas de João Pessoa, lojas oficiais do Flamengo em João Pessoa. Peça o desconto do Paparazzo. Também, outro lugar que tem desconto na loja física é nos Estados Unidos, na loja Nação Rubro-Negra de Orlando, ali na International Drive. Tá de férias em Orlando? Aproveite. Eu sei que ainda tem gente de férias aí, finalzinho de férias em Orlando. Aproveite, passa lá na International Drive, na loja Nação Rubro-Negra e garanta, né, ali no mall, no Banco do Brasil Américas, você vai garantir aí o desconto do Paparazzo Rubro-Negro. E claro, você tem 5% online também em loja.flamengo.com.br e espaçorubronegro.com.br. Amanhã de manhã eu tô trazendo o lançamento oficial do Manto Jogo 3, né? Vocês vão acompanhar no canal Paparazzo Rubro-Negro, a gente trazendo o Manto Jogo 3 sendo lançado na manhã que o Flamengo, né, do dia do jogo decisivo da Libertadores, que o Flamengo enfrenta o Corinthians aí pela Copa Libertadores da América no Maracanã, e teremos uma produção de conteúdo Paparazzo Rubro-Negro direto do gramado. Nós vamos fazer conteúdo aí gravado pra gente jogar nas nossas outras plataformas lá no Reels. Vocês vão ficar malucos, vai ser uma cobertura espetacular do Paparazzo Rubro-Negro, esse jogo aí de amanhã entre Flamengo e Corinthians. Então fica ligado, já segue a gente lá, Paparazzo Rubro-Negro, né? A gente não pode falar aqui nas outras plataformas, você procura também o arroba, né? Paparazzo Rubro-Negro, já vai seguindo a gente lá, que vai ter muito conteúdo top. Bem, seguinte, passar para vocês que o jornalista Rodolfo Rodrigues, do UOL, lembrou que em 2020 o São Paulo era o líder do Brasileirão na 21ª rodada com 43 pontos, enquanto o Flamengo ocupava a 4ª colocação com 36 pontos e depois acabou campeão. Em 2022, após a 21ª rodada, o Flamengo tem os mesmos 36 pontos, mas é o 5º colocado. 9 pontos aí atrás do líder Palmeiras, que tem 45. São 2 pontos a mais de diferença para o Palmeiras em relação ao São Paulo em 2020, mas não é para a gente entregar os pontos, principalmente porque a gente tem uma situação. O Palmeiras enfrenta o Corinthians, que é o 2º colocado, né? Em São Paulo, os dois se enfrentam. Se não me engano, vou pegar aqui para falar com vocês, o jogo entre Palmeiras e Corinthians é no Itaquerão, tá? Eu tenho quase certeza que esse jogo aí do próximo final de semana é no Itaquerão. Exatamente, Corinthians e Palmeiras no sábado, às 19 horas no Itaquerão. E o Flamengo enfrenta o Atlético Paranaense no Maracanã. Flamengo vencendo esse jogo e o Palmeiras perdendo, por exemplo, para o Corinthians, o que não é difícil, é um clássico, ainda mais no Itaquerão. O Corinthians, vamos dizer que o Flamengo vença o Corinthians aí, se classifique, que tem grande chance na Libertadores. O Corinthians vem desesperado para conseguir alguma coisa no Brasileirão. O Corinthians deve ganhar o Palmeiras. Aí a gente tem aí o Palmeiras, né, se mantendo com os 45 pontos. O Corinthians iria para 42
e o Flamengo iria para 39. Aí olha só, já cairia a diferença, tá? Para 6 pontos contra o Palmeiras, e o Flamengo tem um jogo contra o Palmeiras. É justamente depois do jogo Palmeiras e Flamengo, que seria uma verdadeira final antecipada, um jogo importantíssimo para o Flamengo enfrentar o Palmeiras. E se o Flamengo vencer, fica a 3 pontos do Palmeiras na 23ª rodada. Faltando ainda 15 rodadas do Brasileirão. Então é o que eu falo. Condição tem. Vocês veem que em 2 rodadas tudo pode acontecer, né? Se a gente pegar aqui as outras rodadas depois, a gente sabe que o Flamengo também tem alguns jogos difíceis, mas o Palmeiras ainda tem alguns jogos complicados, né? O próprio Fluminense, também que está ali naquela área ali de classificação e tal, pega jogos difíceis. Então a gente sabe que todo mundo que está ali em cima vai se enfrentar. Complicado, né? O Flamengo, então, é só manter aí a forma que está atualmente, ganhando, sempre garantindo seus 3 pontinhos, né? O Flamengo do jeito que está, ele não pode perder ponto, né? Enquanto o Flamengo não colar ou não empatar ou passar o Palmeiras, o Flamengo não pode perder ponto. O Flamengo está nessa situação, porque o Palmeiras também não tem perdido ponto. Então o Flamengo não pode perder ponto. Já perdeu demais, já deu muito mole, né? Então vou passar para vocês aqui também a questão do Hugo Souza, né? Que de acordo com o jornal A Bola de Portugal, um dos principais jornais esportivos de Portugal, o Estoril apresentou uma proposta de empréstimo por Hugo Souza na última sexta-feira. No entanto, o Flamengo recusou a oferta, já que não pretende abrir mão do goleiro, tá? Então o Flamengo... a notícia da Bola tá um pouco equivocada. Não é que o Flamengo não queira abrir mão do goleiro. O Flamengo só aceita venda, né? Pelo menos o que passaram pra gente é que o Flamengo prioriza a venda. O Flamengo não pensa, né, em emprestar o jogador. E eles queriam empréstimo com opção de compra, né? E aí não interessa ao Flamengo fazer esse tipo de operação com o Hugo Souza. A gente também teve, desde a chegada do Dorival Júnior, o Vitor Hugo se destacando aí no time alternativo do Flamengo, alternativo aspas, né? O time que disputa o Brasileiro. E cada vez mais em evidência, ele que tem apenas 18 anos já tem um sonho aí em mente, disputar os Jogos Olímpicos de Paris em 2024. Já são aí 15 jogos entre os profissionais, sendo 5 deles como titular, 2 gols e 2 assistências. Além disso, foi destaque em 2 vitórias importantes recentes contra o Atlético Goianiense e São Paulo. E aí, continuando nesse ritmo, vai ser difícil não carimbar aí o passaporte rumo a Paris, né? Então, o jogador aí, o Vitor Hugo, com esse sonho aí, né, de disputar as Olimpíadas. E também tem outra situação envolvendo a França, né? O Lyon, né? Que tá de olho aí no Vitor Hugo, e vai ser muito difícil o Flamengo conseguir segurar os dois, né? Eu acho que ou o João Gomes ou o Vitor Hugo, um dos dois pode acabar sendo negociado. E o Flamengo, apesar de ter emplacado a maior sequência de vitórias pós-2019, acumula apenas 9% de chance de ser campeão brasileiro, né? De acordo aí com os dados do Globo Esporte, é o que eu falei ainda agora, 2 rodadas mudam isso tudo, gente. Mudam isso tudo. O Globo Esporte, segundo os números, diz que o Palmeiras tem 65% de chance de ficar com a taça e o Corinthians tem apenas 4% de chance, tá? Outro rival carioca na briga é o Fluminense, que acumula 10% na mesma métrica. E eles entendem que o Flamengo tem 9%. O Flamengo tem mais chance que o Corinthians, que está na frente. Mas ainda assim é muito pouco, né? É não confiar mesmo no Flamengo. Lembrando que o Flamengo sempre faz isso, né? O Flamengo sempre consegue os seus títulos vindo de trás, né? E a gente teve também o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, falando em entrevista ao Lance sobre o papel do município no projeto do estádio próprio do Flamengo, que tem como opções aí o gasômetro, é o local favorito, inclusive o Cartoloco no canal dele mostrou lá os detalhes e tal, além de Deodoro e Parque Olímpico. Ele fala o seguinte: é óbvio que um projeto dessa magnitude precisa da autorização do município. Se o papo...
Se o Papa for dono de um terreno no Rio de Janeiro e quiser fazer uma igreja, eu quero fazer estádio. Eu sou o dono, eu quero fazer o estádio. O Papa sou eu, então eu quero fazer o estádio. Ai, meu Deus, é por isso que eu ri, gente, que ele fala do Papa. Precisa ter autorização da prefeitura. Mas isso já deixo claro que seria ótimo ter ali no gasômetro o projeto do estádio do Flamengo, né? No caso, ele deixando claro que é uma opção muito boa o estádio do Flamengo ali no gasômetro. Terreno da Caixa Econômica Federal. Ele falou ainda de aproveitar o período eleitoral. É um pouco de provocação minha. Eu não sou candidato a nada, então para mim não faz diferença nenhuma. Mas é bom usar os momentos. Os políticos gostam de votos. Então é bom utilizar esse momento eleitoral e o comprometimento do presidente para fazer logo isso. É uma provocação minha para ajudar o Flamengo. Ele querendo dizer, né, que o Flamengo aproveite mesmo esse momento aí eleitoral, que depois disso é difícil o presidente Bolsonaro querer ajudar. Então fica uma alfinetada de lá, uma de cá, que o Bolsonaro falou que não tinha nada, o prefeito não estava fazendo nada nessa situação, que ele queria que se falasse alguma coisa porque queria aparecer, aí a alfinetada de lá para cá, aí de cá para lá também aqui do prefeito do Rio pro Bolsonaro, então a porrada tá comendo dos dois lados, né? A entrevista então só teve um erro quando o prefeito falou que São Cristóvão já tem o melhor estádio do Brasil, que é São Januário. Prefeito, com todo respeito, né? Mas aqui se discute a construção de um estádio de outro patamar, tá? Não é São Cristóvão ter estádio. Então, meu amigo, a gente está falando de outro patamar. A gente não está falando de estádio para 20 mil gato pingado, não. A gente está falando outro patamar. Papo de 80 mil. Então, prefeito, fica quietinho. Anda falando muita besteira, o senhor. Tá falando muita besteira, né? Fica quietinho, ajuda na calada e acabou. Os caras gostam de ficar aparecendo. Porra. Vamos lá. Então a gente passando para vocês aqui também com relação ao Guillermo Varela, que estava no futebol russo, né? E aí estava no Olympique de Moscou. Eu já falei aqui algumas vezes do Olympique de Moscou. O Dinamo de Moscou, já falei que era Dinamo de Kiev. Agora chamei o Dinamo de Olympique. Olympique de Moscou, rapaz. Onde é que eu fui tirar essa doença aí que a gente não pode falar o nome, rapaz? Afetou minha cabeça. Não tô brincando, não. Tô avisando a vocês, hein? Mexeu com a minha memória, me embaralhou minha cabeça toda. Bem, vamos lá. Então, o Dinamo de Moscou e não o Dinamo de Kiev, tá? A entrevista do Fábio Aleixo, repórter de lá, com o Guillermo Varela. Por que você decidiu deixar a Rússia? Ele respondeu... porque quando você recebe uma oferta do Flamengo é muito difícil dizer não. Além disso, a FIFA concedeu o direito de deixar a Rússia para estrangeiros e eu estava considerando essa opção antes que essa proposta do Flamengo chegasse em mim. Como foi o seu último dia no Dínamo? Por que dizem que você fugiu do clube? Meu último dia no clube não foi antes do jogo contra o Torpedo. Porque voltei no dia seguinte ao jogo, considerando executar meu direito de acordo com os novos regulamentos da FIFA. Você falou com seus companheiros de equipe? Aí ele respondeu, no dia de folga da equipe, que foi 2 dias após o jogo. Fizemos um jantar de equipe e me apresentei e me despedi de todos, né? Como você avalia a posição do clube? Agora eles podem te multar agora eles podem te multar em 30% do seu salário. Eu não vou falar sobre isso porque eu tenho respeito. Posso imaginar que ver jogadores estrangeiros sair não é uma situação fácil, mas isso é um problema entre o Dínamo e a FIFA. Como profissional, tenho que proteger minha carreira e simplesmente agir de acordo com uma regra da FIFA. Apesar de tudo, gostou de sua passagem pela Rússia? A passagem pela Rússia foi incrível, tenho boas lembranças e nada disso vai manchar. Sempre me trataram bem e respeito sempre foi mútuo com as pessoas do clube e com os torcedores muito mais. Hoje entendo que os torcedores estão com raiva porque só ouviram a outra versão, mas eu não escapei, eu avisei que ia deixar o clube. O que motivou a assinar com o Flamengo? O clube me motiva em geral
e também que estarei perto da minha família. Como você sentiu o carinho dos fãs? A torcida do Flamengo é uma loucura. Eu estive no Maracanã, no jogo contra o Atlético Paranaense, pela primeira vez, e você vê, pode sentir a energia que eles transmitem de fora. O que você espera do Flamengo? Espero que todos os torcedores do Flamengo esperam ganhar muitos títulos com essa camisa e, pessoalmente, dar o meu melhor para ajudar o time. Né? Então, essas são as principais aspas aí do Guilherme Varela, a matéria aí do Fábio Aleixo, né? O cara tá sempre trazendo aí exclusivas, principalmente de quando se trata de jogador que está na Rússia, né? Com qualquer situação aí envolvendo futebol na Rússia, o Fábio Aleixo aí sempre arrebentando, né? Eu acho que é importante a gente sempre dar os parabéns e dar os créditos para quem está fazendo aí um trabalho bacana. O Flamengo e Corinthians, amanhã, o árbitro do jogo foi punido após a atuação em Brasil e Argentina e já deu um tapa no Diego. Cara, o Globo Esporte fez essa chamada aqui, mas eu vou falar para vocês, que sensacionalismo, cara. Deu tapa no Diego, foi sem querer, foi um esbarrão, foi sem querer, né? Como VAR, a gente vai ter o Esteban Ostodic, né, que esteve na final em 2019. Não recomendou a expulsão de Otamendi após cotovelada em Rafinha. Como árbitro, ele comandou a final da Copa América. Né? Então, olha só, a gente tem então olha só, passar aqui, ó. Nas 5 partidas anteriores, 3 delas envolvendo Fortaleza, o árbitro aplicou 3 vermelhos e 32 amarelos. Né? O Esteban Ostodic, de 40 anos, será o árbitro responsável pelo duelo Flamengo e Corinthians. Então, a maior polêmica do Uruguai foi como o VAR na Argentina 0, Brasil 0 pelas eliminatórias. Otamendi acertou uma cotovelada em Rafinha e o árbitro Andrés Cunha não marcou nem falta. Bobeira, cara. E o pessoal fala desse lance aí do Diego, totalmente involuntário, né? Bobeira, sensacionalismo desnecessário. Passar para vocês aqui também, que eu estava falando da questão das arrancadas em anos de títulos. Olha só, a matéria do UOL do Rodolfo Rodrigues, tá? Dão esperanças ao Flamengo no Brasileirão. Ele fala aqui, ó, a chegada do técnico Dorival Júnior colocou o Flamengo novamente na briga pelo Brasileirão. Na 10ª rodada, a última, sob o comando do português Paulo Souza, o rubro-negro estava na 14ª colocação com apenas 40% de aproveitamento. Com o Dorival, em 11 rodadas, o Flamengo conseguiu 8 vitórias, um aproveitamento de 72,7% dos pontos, superior ao de Abel Ferreira, líder do Brasileirão, com 71,4%. Agora, na 5ª colocação, o Flamengo vem de uma sequência de 5 vitórias seguidas no campeonato e encostou nos líderes, né? Tem 9 pontos da competição. A diferença para o líder Palmeiras, que também venceu seus últimos 5 jogos, esse é o grande problema, eles venceram também, de 9 pontos. Sendo que os dois times vão se enfrentar, como eu falei, daqui a 2 rodadas, na 23ª em São Paulo. Na história do Brasileirão, por pontos corridos, o Flamengo conseguiu sair de situações parecidas como a que eu falei em 2009, né, no início do vídeo, e 2020. 2020, que a gente falou no começo do vídeo, 2009 foi o seguinte: na 21ª rodada, o Flamengo era 10º colocado, 11 pontos atrás do líder Palmeiras. Olha só, tá? Então tem mais essa situação. Em 2009, na 21ª rodada, o Flamengo era 10º colocado, 11 pontos atrás do Palmeiras, 2 a mais do que está agora, tá? E eles eram dirigidos por Muricy Ramalho, acabou perdendo a liderança e acabou na 5ª colocação, tá? Então, e o Flamengo foi campeão. Tanto em 2009 quanto em 2020, o Flamengo conseguiu pegar a liderança apenas na penúltima rodada do campeonato, antes de acabar como campeão. Em 2022, o Flamengo teve como melhores colocações o 4º lugar na 2ª rodada e o 5º lugar nas 2 últimas rodadas desse turno. Aí fala das chances do Flamengo, né, que segundo o Tristão Garcia, 6%, mas a gente já viu em outros locais falando de 9%. E a situação aí no Brasileirão, então tá difícil, segundo o Rodolfo Rodrigues, mas porque o Flamengo tem ganho, mas o Palmeiras também tem ganho, mas o aproveitamento do Flamengo aí ajuda e me faz ficar
mais confiante. É isso, convido você a seguir, curtir, compartilhar em todas as plataformas. Você que está no YouTube, mais uma vez eu convido a se inscrever aqui no botãozinho vermelho, acionar a notificação no sininho, deixar aquele like maroto no vídeo. Também aí no comentário fixado, chat fixado, você encontra a Fast Air. Você está precisando do seu ar-condicionado funcionando para o verão? Daqui a pouco já está calor de novo. Pode não estar calor agora, mas o calor vai ficar daqui a pouco. Então aproveite. Garanta agora mesmo o melhor funcionamento do seu ar-condicionado com a Fast Air. Você chama a Fast Air, pede o desconto do Paparazzo Rubro Negro e você vai fazer instalação, manutenção, todo o Rio de Janeiro praticamente. Alguns locais não, mas consulte a Fast Air e faça agora mesmo, né, o seu orçamento. Faça o melhor serviço de ar-condicionado do Rio de Janeiro na sua residência, no seu trabalho, né, no seu escritório. Tamo junto, um grande abraço, saudações rubro-negras. Isso aqui é Flamengo, não deixa de se inscrever. Peço aí humildemente que você se inscreva no nosso canal e siga em todas as plataformas. Tamo junto, valeu!